Eu confesso que eu fiquei muitíssimo feliz com esse convite, quando o professor Marcelo me ligou. Por muitos anos eu pensei, né, poxa, será que um dia eu vou estar no lugar daqueles que foram tão importantes para mim na minha graduação, né? E, enfim, receber esse convite é um pedacinho disso, né? Poder falar assim aqui com tanta gente que está nesse rumo e começando essa trajetória é de extrema responsabilidade, mas é de muita gratidão, né? É um reconhecimento muito grande. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me digam se está tudo bem, se vocês estão vendo a minha apresentação. E se ela está em modo de apresentação. Está sim. Tá? Bom, então, assim, como que eu vou começar isso, para falar tudo isso para vocês, né? E essa foi a minha grande dúvida. Eu fiquei pensando, quando eu recebi o convite, era muito importante para mim trazer um conteúdo que tivesse significado, que tivesse valor, né, para vocês, alunos que estão escutando. E aí eu fiquei pensando no tema que eu traria para esse bate-papo, né? E aí eu pensei assim, bom, como nos prepararmos para a transformação? E aí eu vi esse título e eu achei ele muito passivo, né? Eu achei ele um título, poxa, a gente não só participa da transformação, de certa forma a gente faz um pouco da transformação. E aí eu pensei num segundo tema, né? Que foi como nós vamos mudar o mundo. E aí, ao contrário do anterior, eu achei ele um pouco abrangente demais, né? Um pouco impactante demais. Afinal, a gente não muda o mundo sozinho, né? A gente é parte da mudança. Nós somos agentes da mudança, mas nós somos parte dela, né? E aí eu falei assim, bom, vou falar do que eu trabalho, né? Eu vou falar do que eu trabalho, vou tentar trazer coisas que, quando eu estava aí, eram importantes para mim, eram coisas que talvez eu tivesse pouca visão, que é, o que eu posso fazer quando eu sair daqui, né? E aí eu falei assim, bom, vou trazer o que eu faço. Eu trabalho com internet das coisas, é um tema que, de certa forma, é um dos agentes da transformação, né, digital que o mundo está vivendo. Vou trazer esse tema, mas ele ainda não estava muito bonito, né? E aí veio o tema final da palestra, que é a transformação digital na prática, o potencial e os desafios da IoT na transformação dos negócios, né? Então, vocês veem que eu coloquei, ficou quase um crédito do Fantástico, né? O tamanho do tema da apresentação, mas ele direcionou bastante o que eu poderia, talvez, trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, me apresentando agora finalmente, o meu nome é Rafaela Mancilha, eu como o professor já disse aí, né, eu sou ex-aluna do Inatel com muito orgulho, eu sou formada em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, mas isso não é o que me define, né? Para eu falar um pouquinho da Rafaela, eu preciso falar um pouquinho de onde eu vim, né? Eu preciso falar um pouquinho quem eu sou. E eu sou uma menina do interior do sul de Minas, tá? Então, eu sou de Caxambu, no sul de Minas. Como alguns de vocês, ou alguns dos que vocês conhecem aí, eu saí de casa cedo, né? Fui morar em Santa Rita do Sapucaí. Eu era uma pessoa que eu não sabia que curso eu queria fazer, tá? Então, quando eu saí do meu terceiro ano, eu fui fazer vestibular para Direito. Quando eu passei no vestibular de Direito, eu falei, bom, acho que não é muito bem isso que eu queria, vou voltar aos meus planos iniciais, que sempre foram uma engenharia, né? Mas como eu nunca tinha tido contato com nenhum tipo de engenheiro, né? Para mim era um pouco difícil pensar nisso como carreira. Mas, enfim, voltei para os planos iniciais, prestei o vestibular de engenharia, acabei passando no Inatel, fui da primeira turma de P0, que eu não sei nem se existe ainda, mas era uma turma que a gente passou, eu passei no começo do ano para começar a estudar, para começar a faculdade no meio do ano, então durante esse intervalo de tempo o Inatel
construiu um programa de iniciação à engenharia para a gente, né, para que a gente pudesse ter um resumo aí do que a gente veria ao longo do curso, e eu participei da primeira turma desses P0s. E desde então, eu me apaixonei pelo Inatel muito cedo, né, já ainda nessa trajetória de P0, eu já via a quantidade de recursos que a gente tinha dentro do Inatel e o gabarito, né, de todos os profissionais que estavam ali com a gente. Então, eu me apaixonei muito cedo pelo Inatel. Enfim, o decorrer da minha faculdade foi ele decorreu com uma certa naturalidade, né? Eu escolhi engenharia elétrica, na verdade, eu não sabia que engenharia fazer, né? Então eu fui pela elétrica porque ela era considerada uma das mais difíceis. Então eu falei, vou fazer a mais difícil, que depois, se eu quiser mudar, fica mais fácil, né? Mas eu me apaixonei muito rápido por telecom e acabei ficando aí na engenharia de telecom enfim, sou muito grata por ter escolhido esse caminho de alguma forma. Sou a Rafaela, que morou em República, tá? Que frequentou a empresa Júnior, que participou de várias fetins, que viu o prédio da biblioteca sendo inaugurado, né? E não faz tanto tempo que ele foi inaugurado assim, eu tenho menos de 10 anos de formada. Eu era uma das poucas meninas da minha turma, né? A gente ainda vê essa questão de poucas meninas na engenharia, principalmente determinadas engenharias, né? Se a gente sair do Inatel, esse número acaba sendo até um pouco mais reduzido, tá? E aí a gente ainda tem um pouco mais do que a média que a gente vê no mercado. E eu fui a Rafaela, que foi muito no DA também, tá? Então, aqui o professor começou aí falando, né? Nunca parei de estudar, realmente nunca parei. É natural que a gente acabe se especializando, estudando cada vez mais, mas também aproveitei, também fiz amigos, também aproveitei a faculdade, enfim, dá para fazer tudo, dá para ter tudo e ainda assim conseguir trilhar um caminho, tá? Enfim, saí de Santa Rita rumo a São Paulo, né, sozinha, fui fazer vários processos de estágio, eu ia fazer os meus processos de estágio de manhã, voltava de noite, ia de ônibus, não tinha carro, e passei em alguns processos aqui em São Paulo, um deles foi o da Logicalis, né, e, enfim, foi o último que me deu uma resposta, passei em outros antes, me identifiquei com a Logicalis desde o começo, esperei a resposta deles, e lá eu entrei, e lá eu permaneço até hoje, tá? Então, eu tenho uma história de quem saiu do Inatel já para uma empresa que me contratou, e lá eu fiz a minha carreira, tá? Mas assim, quando eu estava na cadeira de vocês, eu não fazia a menor ideia de quem era a Logicalis, tá? Então não se preocupem. Mas quem é a Logicalis de forma bastante rápida, tá? A Logicalis é uma empresa, é um integrador de sistemas, tá? Não é uma empresa de logística, como muita gente pensa quando não conhece. Ela é um integrador de sistemas. O que o integrador de sistemas faz? A gente junta diversas partes de uma solução e entrega uma solução completa, configurada e, enfim, inteira para resolver um problema dos nossos clientes, tá? Então, a gente trabalha com vários parceiros, a gente atende os grandes clientes, não só no Brasil, na América Latina, vou falar um pouquinho mais. É uma empresa de headquarter britânico, tá? Então, a nossa sede fica lá na Inglaterra e a gente está presente em 26 países, tá? Uma empresa que mexe com soluções desde a infraestrutura, tá? De telecomunicações até soluções de transformação digital, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês mais aqui durante essa apresentação, tá? Então, transformação digital, a gente ouve esse termo já tem tempo, né? A gente ouve esse termo o tempo todo e muitas vezes a gente não fica muito claro o que ele contempla. E ele contempla realmente muita coisa, tá?
Então, assim, se a gente for ver notícias no mercado, e aqui eu peguei uma só das últimas 2 semanas, tá? A gente vê transformação digital em tudo, tá? Então, a gente tem aqui notícias a respeito de transformação digital na indústria, a gente tem aqui o impacto da transformação digital no futuro das carreiras, então a gente vê a transformação digital no quesito pessoas. A gente vê aqui, a experiência do usuário é a verdadeira impulsionadora da transformação orientada ao IoT. Poxa, cada vez mais a gente fala da importância da experiência do usuário, então muito do que a gente fala de tecnologia e de transformação digital tem a ver com como a gente experiencia as coisas hoje, né? Então, que é muito diferente do passado, e com a pandemia está se tornando mais diferente ainda, né? E se eu continuar falando de notícia aqui, eu continuo falando de notícia com vocês até o final do dia, a gente não termina essa apresentação, e a gente vai ver que realmente transformação digital é um tema super abrangente, tá? Tanto no sentido tecnológico quanto no sentido de negócios. A gente tem algumas informações de mercado que mostram que a transformação digital é real, que ela vai continuar acontecendo, e aqui eu já vou começar a puxar a sardinha para o meu lado, né? A IoT é um dos drivers, né? A internet das coisas é um dos drivers, dos direcionadores da transformação digital, tá? Então a gente está falando aqui que o mercado vai crescer muitos bilhões de dólares nos próximos 4 anos, 3, 4 anos, com uma taxa de crescimento anual enorme. A gente vê a questão de quais verticais vão se estabilizar e vão necessitar dessa transformação mais rapidamente, vão aproveitar dessa transformação mais rapidamente. Então, a gente tem hoje algumas pesquisas que mostram que as indústrias, no geral, são as que vão se transformar mais rapidamente, principalmente por já terem uma quantidade de dados gerados muito grande, né? Então, eles já conseguem começar a trabalhar esses dados, analisar esses dados, correlacionar esses dados e ter inteligência a partir disso tudo, né? E a gente vê também desafios, né? Grandes desafios como segurança, por exemplo, que a gente vê aí na mídia direto. Quanto mais coisa conectada, quanto mais coisa automatizada, também aumenta a incidência de falhas aí, de acidentes, e a gente vê as empresas investindo bastante em pontos como segurança, tá? Governança, de todas essas novas soluções. Nos próximos 5 anos, a transformação digital vai substituir grande parte das empresas tradicionalmente estabelecidas, né? Então, isso é uma realidade. É importante vocês que vão entrar no mercado ainda, que vocês tenham tudo isso em mente, tá? Então, existe mercado, é um mercado novo, é um mercado inexplorado, é um mercado que precisa de gente, e é um mercado que é irreversível, né? É um mercado que vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade, tá? E todas essas notícias que eu trouxe aqui, elas são um pouco antes ou do começo da pandemia, tá? Então, se a gente vê projeções mais atuais, né, que são poucas, as pessoas estão com um pouco mais de dificuldade de fazer previsões a partir de agora, mas a gente vê certamente uma aceleração dessa transformação provocada pela pandemia, né? Então, a gente vê, é um pouco mais fácil da gente entender agora, porque nós estamos vivenciando uma transformação, né? A gente teve que transformar a forma de viver, a forma de estudar, a forma de trabalhar, a forma de conviver, né? E isso tudo é igual nos negócios, né? Isso tudo é paralelo nos negócios, e a gente também está tendo essa transformação mais acelerada. Um pouquinho de contexto histórico, tá? Vocês já devem ter ouvido que a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, né? Esse é um conceito extremamente importante, por isso que eu trouxe ele aqui, mas eu não vou falar muito de história, eu sei que é um curso de engenharia, mas é importante a gente entender todo esse contexto para a gente conseguir absorver por que de toda essa transformação, tá? Então, só um contexto rapidinho, quando eu comecei a ver de 4ª Revolução Industrial, eu tive que dar uma resgatada lá na história das outras, né? Então, trazendo esse contexto um pouquinho mais que eu já olhei lá atrás para vocês,
A primeira revolução industrial que o mundo passou, né? Ela foi muito caracterizada e ela foi muito impulsionada por conta do desenvolvimento das máquinas a vapor, né? Então, a gente teve nessa época mecanização agrícola, a gente começou a ver a indústria têxtil se desenvolvendo, né? E foi uma época onde a gente começou a ver uma automação já um pouco maior, a criação de ferrovias, a criação de pontes entre países, né? Foi uma época de um início de desenvolvimento, mas que marcou muito aquela geração lá dos anos de 1600 e pouco, 1700, né? Lá para 1800 e pouco, a gente teve o que a gente chamou de segunda revolução industrial, tá? Que foi caracterizada principalmente pela produção em massa, né? Então, a automação, ela chegou a um ponto que ela permitiu uma automação em massa, ela permitiu a produção de bens de consumo em escala, né? Também foi uma época marcada por novas fontes de energia, descoberta e o desenvolvimento de novas fontes de energia, né? Quando a gente começa a ver artigos e histórias sobre eletricidade, sobre indústria química, sobre a indústria do aço, né? E também, né, como não poderia deixar de ser, sobre os meios de comunicação, né? Nessa época que a gente começa a falar aqui do telégrafo e até já do telefone. Não sei se ainda tem o museu aí da telefonia no Inatel, na minha época tinha um museu, né? E eu brinco até hoje, o pessoal que está no mercado hoje ainda fala, você já viu uma central telefônica? Já, no museu, né? Então, vocês provavelmente, quando encontrarem comigo no mercado, vão falar de alguma coisa que vocês viram no museu, que era da minha época, né? E aí a gente vai para a terceira revolução industrial, tá? A terceira revolução industrial é a que boa parte de nós já vimos acontecer, né? Boa parte da geração de vocês nasceu aí já nessa geração, né? Então, a gente fala aqui de uma época onde a gente já estava falando de eletrônica, é a época em que a internet surgiu, é a época onde os computadores pessoais surgiram, a gente já começa a falar de robótica, e fora da tecnologia aí, da tecnologia como a gente conhece, a gente fala de engenharia genética, já começa aqui uma conversa sobre biotecnologia, né? Então, essa é a característica da terceira revolução industrial, que também mudou o patamar de como a sociedade vivia, né? Se a gente for conversar aí com algumas pessoas não muito mais velhas que a gente, pessoas de uma geração a mais, elas já elas contam como era o mundo sem internet, e a gente já demora a acreditar e entender como algumas coisas foram feitas sem internet, né? Eu, por exemplo, eu peguei o comecinho da internet, né? Eu comecei ali, eu ainda peguei o começo, então eu não lembro muito, não lembro muito do antes de internet. Antes da internet eu era criança, então não impactou muito na minha vida especificamente, mas foi uma época em que a gente já começa a ver aqui realmente uma transformação de uma sociedade por conta do desenvolvimento da tecnologia, né? E aí, agora, o que a gente fala é que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, né? E a principal característica dela é a extrema conectividade e automação, né? A gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala de deep learning, a gente fala de nanotecnologia, a gente fala mais profundamente de biotecnologia, a gente começa a falar de realidade aumentada, realidade virtual, digital twins, e a gente começa a falar aqui de IoT, que é o tema, né, que eu vou explorar um pouquinho mais com vocês agora na prática, né? Então, essa aqui é um pouquinho do contexto, né? Realmente, nós estamos vivendo num momento de grandiosidade, né? Num momento histórico da sociedade, e é importante que a gente tenha essa consciência, porque nós vamos fazer parte dessa mudança, nós vamos fazer parte dessa transformação da sociedade, nós vamos fazer parte dessa evolução tecnológica, né? Então, é importante que a gente tenha isso tudo em mente, para que a gente realmente encontre o nosso lugar e
faça, de fato, parte disso, né? Não se deixe levar por essa transformação, que a gente faça parte dessa transformação. E, enfim, agora trazendo um pouquinho para a prática, né? Porque aquele título gigantesco não é à toa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente realmente faz no dia a dia. E para mostrar que toda essa transformação, né, que até agora eu estava falando no futuro, eu passo a falar no presente, tá? Tudo isso já está acontecendo, não é de hoje, nós estamos passando por isso no nosso dia a dia, né? E na empresa que eu trabalho especificamente, a gente já tem acompanhado essa transformação há alguns anos, né? Então a gente não fala de internet das coisas de hoje, a gente fala de internet das coisas lá desde 2014. Eu entrei na empresa em 2011, então eu fiz parte da criação dessa área de transformação digital e de IoT, né? Eu tô nela desde 2014. Isso é um privilégio, é um privilégio muito grande, porque eu vejo o desenvolvimento da área como um todo, né? E poder ter um pouquinho das minhas ideias nessa área é bastante gratificante. Mas desde 2014 a gente fala de IoT. A gente começou a falar de IoT falando de Smart Cities, tá? De cidades inteligentes. Então, tem um evento, né, que ano passado foi virtual, esse ano provavelmente também vai ser, mas um evento que até 2019 era um evento muito grande das telecomunicações, chamado FutureCon, né? É um evento onde vários fornecedores de tecnologia vão expor as suas tecnologias, novidades e as tendências, né? E em 2014 a gente participou de uma FutureCon levando o tema cidades inteligentes. E lá a gente construiu uma mini cidade, né? Onde a gente tinha, esse aqui é uma foto de um ponto de ônibus inteligente, né? Então era um ponto de ônibus que tinha uma telinha, você falava onde você queria ir, aquilo ali traçava a rota que você tinha que fazer, quais ônibus você tinha que pegar. A gente tinha equipamentos de bueiro inteligente, então o bueiro, à medida que ele ficasse cheio, né? Disparava um alerta para que a coleta e a limpeza fosse feita, para evitar enchentes. Tinha estacionamento conectado, tinha sensor de ruído que detectava, por exemplo, um assalto, um acidente de trânsito, integrava isso a uma câmera, e numa central a gente conseguia ver tudo isso em tempo real, um acidente acontecendo em tempo real, um assalto acontecendo em tempo real, enfim. Então a gente começou já a brincar com essas aplicações de IoT, com sensores de IoT, e já integrar isso tudo numa plataforma, né? Então, em 2015, a gente ainda não tinha as grandes plataformas de IoT que a gente vê hoje, né? Então, em 2015, a gente começou a desenvolver internamente uma plataforma de IoT chamada Eugênio, né? Era uma plataforma que ela tinha como pré-requisito ser completamente brasileira, então, inclusive, o nome dela tinha que ser em português. Então, a gente criou o Eugênio, que existe até hoje, eu falo um pouquinho mais dele daqui a pouco. Em 2016, né, lembra que eu falei que a Logicalis ela é uma empresa que ela faz desde infraestrutura até transformação digital. Até aqui ela fazia só infraestrutura, então a gente fazia redes, né? Então, por exemplo, a gente fornece equipamentos para as grandes operadoras hoje, né? Então a gente fazia redes de telecom, a gente fornece toda a parte de rádio, enfim, a gente fornece um monte de equipamento que faz redes de operadoras, redes de bancos, redes industriais, redes de supermercado, enfim, faz toda essa parte de infraestrutura, data center, soluções de segurança. Então, até então, a gente falava só disso, né? A gente tinha que começar a ser reconhecido pelo mercado como um provedor de transformação digital. Em 2016, a gente consegue isso de fato, né? É uma história que a gente foi traçando ali desde 2014. Em 2016, a gente consegue isso de fato, num projeto que a gente entregou para as Olimpíadas de Rio 2016. Tá? Então, toda a revitalização do Porto Maravilha no Rio de Janeiro foi realizada, e nós éramos uma das empresas que estava fornecendo equipamentos para essa revitalização. E a nossa parte no Porto Maravilha, especificamente, foram justamente
as soluções de cidades inteligentes. Então, lá a gente tinha o bueiro conectado, a gente tinha sensores de monitoração de qualidade de ar, qualidade de ambiente, a gente tinha sensor de ruído para detecção de tiro, né? Infelizmente, no Rio era para detecção de tiro. Enfim, a gente tinha mais uma série de soluções que deram uma visibilidade para a Logicalis e que fizeram com que ela começasse a ser reconhecida como um grande player de transformação digital no mercado. Ganhamos alguns prêmios, né? Então, algumas premiações aí já para o Eugênio, alguns reconhecimentos importantes do nosso mercado de tecnologia. Em 2017, a gente dá início à construção de hardware, né? Então, a gente criou dentro da área de transformação digital uma unidade de hardware, onde a gente começou a fazer customizações de hardwares de mercado e também construções de hardwares específicos para projetos onde a gente não encontrava algum parceiro já habilitado ou com coisas prontas no mercado, e até hoje a gente acaba trabalhando dessa forma, tá? A gente acaba fornecendo desde o hardware até a aplicação, hardware, conectividade, plataforma, aplicação, e a gente passa por, enfim, diversos parceiros em todas essas camadas, e isso é um dos grandes valores que o integrador tem, inclusive, para essa transformação, né? Normalmente a gente vê fornecedores no mercado que são muito bons em cada uma dessas partes, dificilmente você vê um que entrega todas elas conhecendo todas as etapas, né? Os integradores de sistemas normalmente têm essa característica de conseguir fazer todo esse link, toda essa cola, né? E isso foi super importante quando a gente começou a falar de IoT. Em 2018, a gente faz uma parceria muito importante com a Microsoft, tá? Hoje a Logicalis é uma empresa que tem uma parceria global com a Microsoft, e a gente é reconhecido pela Microsoft como o parceiro do ano, tá? Para a internet das coisas. Em 2019, a gente ganha um reconhecimento super importante, que é a escolha do leitor, é um reconhecimento diferente, não é de fornecedor, é um reconhecimento do público, né? E para mim, particularmente, foi um reconhecimento muito legal, porque eu fui receber esse prêmio no nome dos meus colegas, né? Então, foi um reconhecimento muito importante para a gente como empresa, e para mim, Rafaela, foi a materialização, né, do trabalho que a gente tinha feito durante todos esses anos. A gente ganha também um outro reconhecimento global da Cisco, né? E, enfim, em 2020, com o desafio da pandemia, o que marca a nossa trajetória em IoT é a criação de uma solução chamada The New Office, tá? Que é uma solução com características e com soluções para o retorno seguro aos escritórios em tempos de pandemia, tá? E aí, trago alguns casos aqui para compartilhar com vocês, tá? Então, como eu falei que eu ia falar na prática, eu vou falar de fato na prática, né? Então, um dos primeiros projetos que eu trabalhei na Logicalis com a IoT foi um trabalho de manutenção preditiva na Renault, tá? Como que começou esse projeto? A Renault foi lá naquela FutureCon de 2014, viu a nossa cidade inteligente, olhou nossas tecnologias e falou, poxa, tem uma agenda de transformação que está vindo lá da França, preciso começar a fazer transformação digital dentro da fábrica, e me parece que algumas das coisas que vocês estão colocando aqui fazem sentido para a gente. Fomos com a equipe para a Renault, né? Fui lá, eu e mais alguns colegas, a gente visitou a Renault, entendeu, foi no chão de fábrica, entendeu o equipamento, entendeu um monte de necessidades e desafios que eles tinham, né? E a partir daí a gente desenvolveu um projeto para eles, onde a gente fazia a sensorização dos motores das prensas, tá? As prensas, para quem não sabe, cada parte do carro ela é prensada, né, por uma grande impressora do tamanho de uma sala muito grande. Então, o para-choque é uma prensa, o capô é outra prensa e assim por diante. E essas máquinas, se ela não tiver manutenção adequada, ela para, né? E ela para de funcionar, ou ela atrasa, ou ela funciona errado. E muitas vezes a parada de uma máquina dessa acontece no meio de uma operação,
tá? Então, melhorar essa visibilidade das manutenções necessárias para que essas máquinas possam ser consertadas ou mantidas durante uma parada programada é super importante nas indústrias em geral. Para a Renault, a importância deles era do tamanho de um carro por minuto, tá? Então, a Renault, por exemplo, essa Renault, ela fica ali perto de Curitiba, essa fábrica, e ela produz um carro por minuto, tá? Então, se um equipamento de uma linha de produção para por 1 minuto, significa que a Renault deixou de produzir um carro, tá? Então, cada minuto conta. Então, esse tipo de solução, que parece ser uma solução super pequena, em detrimento de uma fábrica tão grande, né, ela pode ter um impacto desse tamanho, né, um impacto de promover a continuidade dos negócios de uma grande indústria. Um outro caso bastante emblemático para a gente aqui, que foi o primeiro caso que a gente fez com hardware próprio, né, foi a monitoração de cell sites, né. Vocês que são de telecomunicações, provavelmente vocês já sabem o que é cell site. Para quem está começando agora a faculdade, cell sites são aquelas casinhas que ficam embaixo das antenas de telecomunicações, né? Muitas vezes são casinhas, muitas vezes são containers, a grande maioria delas em lugares distantes, tá? E o impacto disso é que em muitos desses lugares distantes a gente acaba tendo muito roubo, muita subtração de equipamentos, tá? Então são nesses locais tem roteadores, tem suítes, tem bancos de bateria, tem uma série de equipamentos caros e que mantém a operação daquele local, né? Como esses lugares são longe, muitas vezes tem esses roubos, a operadora ela demora para identificar esses roubos, e além dela perder o valor do equipamento, ela também, se ela fica muito tempo sem promover serviço por conta da falha de um equipamento, ela é multada pela Anatel, né? Então, ela tem uma perda financeira muito grande por conta dessas subtrações, e eles vieram com esse desafio para a gente, e a gente criou uma solução com eles, onde a gente monitorava abertura de porta desses locais. Então, a gente tinha uma integração aí dessa abertura de porta com as manutenções que estavam programadas para esses locais. E a gente avisava, olha, teve uma abertura, não tem uma ordem de serviço de manutenção para esse local, então provavelmente você está tendo uma entrada indevida, né? A operadora muitas vezes não recuperava o equipamento em si, mas pelo menos ela conseguia agir de forma mais rápida para substituir esse equipamento, né? E uma das características maiores do IoT é que o grande valor do IoT, né, e o que promove de fato uma transformação, é a gente conseguir correlacionar esses dados técnicos de forma que isso entregue informações eficientes e importantes para o negócio, né? Então, o que a gente fez aí depois? A gente começou com essa solução de abertura de porta, depois a gente colocou na plataforma uma solução de gerenciamento de banco de baterias. Então, a gente falava para a operadora, olha, seu banco de baterias está saudável, não está saudável, se cair a energia, ele vai funcionar ou não vai, né? Depois a gente começou a monitorar o consumo de energia desses cell sites, né? Então, poxa, é um lugar onde tem um monte de ar-condicionado, muitas vezes gasta-se energia além da conta, são muitos cell sites espalhados pelo Brasil, então essa conta é grande. Então, qualquer tipo de gerenciamento desse consumo traz uma redução de custos para a empresa muito grande, né? E a gente foi incluindo aplicação por aplicação, e isso tudo indo para um mesmo local, indo para um mesmo banco de dados, indo para a mesma plataforma. E por conta disso, hoje a gente consegue correlacionar uma série de dados ali e entregar informações cada vez mais analisadas e mais inteligentes para a operadora, tá? A gente fez isso numa operadora, a gente fez isso depois numa empresa de ferrovias, tá? As ferrovias, elas têm as houses, que são casinhas parecidas com cell sites, mas elas ficam ao longo da ferrovia, e dentro dela tem, inclusive, equipamentos que controlam a mecânica dos trilhos, tá?
Então, assim como a operadora tinha problema de subtração porque ficava sem serviço, uma ferroviária ela pode ter um problema de colisão de trens, tá? Então, para vocês verem mais uma vez a importância, às vezes é uma coisa pequenininha, mas que pode ter um impacto gigantesco para uma empresa, para um cliente na ponta final. Aqui mais um caso, esse caso eu gosto de falar dele, ele é um caso bastante simples, mas ele é um caso que a gente fez na Europa, tá? Então, foi um projeto que a gente fez com essa empresa chamada Ferrovial. A Ferrovial é uma empresa que detém hoje a concessão de serviços de limpeza urbana na Europa, de mais de 80 cidades na Europa. O que a gente fez lá foi semelhante aos bueiros, que eu falei que quando eles enchem, eles mandam um alerta para poder fazer a limpeza. Ali a gente sensorizou essas grandes caçambas de lixo e essas caçambas mandavam alertas de quando elas estavam numa determinada ocupação para que a roteirização dos caminhões de coleta daquele dia fosse feita de acordo com quais caçambas tinham que ser limpas, né? Então, assim, eu gosto bastante de falar desse projeto, porque na Logicalis, por exemplo, às vezes a gente tem a síndrome do patinho feio, né? A gente acha que nos outros países as coisas são muito mais evoluídas do que aqui, inclusive tecnologicamente. E isso não é uma realidade tão grande assim no nosso meio, tá? Muitas vezes o Brasil é sim pioneiro em muitas tecnologias, muitas soluções. E esse é um caso, para vocês terem ideia, na Logicalis, como eu falei lá no comecinho, a gente tem 26 países. O nosso centro de excelência de IoT é o Brasil, tá? Então, a gente atende todas as 26 Logicalis a partir daqui. Então, é a unidade de negócios da qual eu sou responsável, que faz toda essa programação, né, que faz toda essa construção de portfólio e que, inclusive, exporta essas ideações e essas soluções e essas plataformas para as Logicalis dos outros países. Tá? Então, eu gosto de falar disso principalmente nesse público, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não tem esse espaço, e na verdade a gente tem, e ele é maior do que a gente pode imaginar, tá? E aí eu tenho mais alguns casos, tá? E aí eu vou falar um pouco mais rapidamente para poder abrir um tempinho para a gente ter perguntas, mas assim, esse caso, por exemplo, quando eu falo de IoT, eu estou falando de coisas que elas começam pequenas, mas a tendência é que elas escalem de forma muito rápida, né? Esse aqui é um projeto que a gente consegue mensurar isso, né? Isso aqui é um projeto que a gente fez com a BHIP. A BHIP é a empresa que detém a concessão de iluminação pública da cidade de Belo Horizonte. E esse projeto foi um projeto que a gente fez para sensorizar os postes de luz, tá? Para que as luzes sejam acesas de acordo com a diferença da luminosidade, da claridade do dia, e com que isso a prefeitura consiga economizar e ter uma manutenção e uma operação logística de todas essas manutenções de forma mais efetiva, né? Então, a gente tinha até então projetos que eram pequenos, de repente a gente recebeu um projeto onde a gente ia ter que fazer 30 mil pontos num contrato de 10 anos, né? Então, essa é uma característica que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de transformação, né? A gente precisa, não é só testar as coisas, a gente precisa fazer as coisas de uma forma que a gente consiga, na hora que tiver que fazer 10 mil, 100 mil, 1 milhão de uma hora para outra, a gente consiga escalar aquelas soluções, né? Então, é super importante a gente, né, vocês como engenheiros, que a gente consiga pensar em todas essas características para que a gente consiga, de fato, não só fazer uma feira de ciências, mas que a gente consiga, de fato, entregar soluções relevantes para o que o mercado busca. Essa aqui também eu trouxe alguns exemplos aqui de mercados bem diferentes, né, para vocês verem como é amplo o leque quando a gente sai daí, né? Então, aqui um exemplo de uma solução que a gente fez para uma cooperativa agrícola, tá? Onde a gente
colocou ali como que são feitas hoje as identificações de pragas dos grandes campos, né? O técnico agrícola ele vai andando pela plantação, né? E se ele identifica ali alguma anormalidade na coloração ou alguma infestação de praga, ele coleta aquela praga, vê em que fase ele está, que é defensivo aplicar, e aí vão os aviões, né? E vão aplicando o defensivo naquela plantação toda para aquela fase daquela praga. É uma operação extremamente lenta, né? Dependendo do tamanho das produções, uma operação extremamente cara, né? Então, o agro no Brasil, né, é o que move o nosso Brasil, é o que está segurando o nosso Brasil aí durante essa pandemia. Ele tem muita demanda por tecnologia e ele precisa muito de tecnologia, né, principalmente por conta das grandes extensões. Então, o que a gente fez para essa cooperativa foi, ela queria entregar serviços agregados, serviços diferenciados para os seus cooperados, ela queria sair na frente dos concorrentes, né, óbvio, para ela ter mais cooperados, e ela queria vender os serviços e os insumos que ela também provê de forma mais assertiva. Então, ela pediu para a gente criar um portal de serviços, e os primeiros serviços que a gente colocou nesse portal foram o serviço de identificação de pragas com imagens de drones, né? Então, a gente tinha câmeras que a gente colocava nos drones, esses drones tinham um plano de voo, fazia a varredura daquele pedaço da plantação que a gente configurasse, com base na tonalidade do verde, né? A gente falava, olha, aqui tem uma tonalidade que não deveria ser dessa fase de crescimento. Então, provavelmente é uma praga. Aí sim, o técnico agrícola já ia lá de forma mais direcionada, de forma mais rápida, para poder fazer a coleta daquela praga e identificar em que fase ela estava. Uma vez identificada, a gente tinha um outro drone, que era um outro serviço desse portal, onde um drone tipo esse da foto, que a gente consegue colocar o defensivo dentro, e ele sai fazendo toda a pulverização, mas em cima somente daquela região em que foi identificada a praga. Né? Então, você reduz os custos de uma operação de avião e você também aumenta a qualidade do produto, porque você acaba não precisando colocar defensivos numa produção inteira, sendo que só uma parte dela estava infestada. Né? Então, esse é um outro exemplo, um exemplo interessante, bastante diferente do que a gente normalmente pensa, né? Quando a gente, a não ser que a gente já tenha um pezinho nesse lado, normalmente a gente não pensa que a gente pode, por exemplo, trabalhar no campo, né? Aqui um outro exemplo, tá? Um exemplo onde a gente usa o blockchain. Então, vocês já me viram falar de IoT, vocês já me viram falar de inteligência artificial, de machine learning. Agora eu vou falar um pouquinho de blockchain. Tudo isso é parte, são as tecnologias que compõem a transformação, né? Aqui é uma solução que a gente criou embasada em blockchain, né? Então, o blockchain ele garante a rastreabilidade de um ativo, né, de um produto, ele garante isso de forma transparente, de forma segura, de forma que a gente não possa mudar a origem e o destino desses produtos, né, dentro de uma cadeia. E aqui a gente aplicou essa tecnologia a rastreamento de carne. Né? Então, o que a gente fez? A gente fez um rastreamento desde do lote do boi lá na fazenda, né? Passando pela parte de produção dessa carne, né? Por toda a parte de matador e manufatura dessa carne, pela parte de transporte já do ativo, aí da carne já resfriada, refrigerada, até chegar nos supermercados, né? E o produto final disso é um aplicativo para a gente usuário, para a gente consumidor, ler um QR Code nessas carnes e saber a procedência dessa carne, de onde ela veio, há quanto tempo ela está ali, se ela foi acondicionada nas temperaturas ideais durante todo o transporte dela, né? Então, é o tipo de solução que garante não só para as empresas dessa cadeia, né, a procedência do ativo anterior, mas para a gente também, consumidor, a procedência daquele alimento que a gente está adquirindo. Né? Então, isso tem muito a ver com aquela experiência do usuário que eu falei lá atrás, né? Vocês me viram falando muito de otimização de custo, de redução de custo. Aqui eu estou falando um pouquinho de experiência do usuário, que é um outro pilar da transformação, tá? Aqui é uma solução que a gente desenvolveu internamente, que é uma das minhas preferidas, né? É o Connect Pet.
é uma solução que a gente desenvolveu com uma indústria farmacêutica e é para fazer toda a parte de análise de comportamento dos bichinhos, tá? Então, é uma coleirinha que ela tem uma série ali de equipamentos eletrônicos simples, né? Mas que toda a correlação dessas informações, desses eletrônicos simples, trazem para a gente informações do tipo, olha, esse cachorrinho está dormindo muito para a raça, ele está muito inativo para a raça dele, ou ele está muito ativo para a raça dele, esse cachorrinho está apresentando um comportamento que parece que ele está se coçando muito, ou esse cachorrinho está apresentando um comportamento que parece que ele está se movimentando pouco, né? Então, com base nesses dados, a gente consegue começar a construir insights que trazem para a gente informações importantes de como a gente vai tratar aquele bichinho, né? Se ele precisa ir no veterinário, se ele precisa de uma atenção um pouco maior, ou mesmo identificar se ele está doentinho e precisa ser cuidado, né? Então, esse é um tipo de solução que a gente desenvolveu internamente e que é também uma parte dessa transformação, é também uma parte dessa transformação da sociedade, né? É bastante incrível, quando a gente fez todo o plano de negócio dessa solução, foi bastante incrível os dados que a gente conseguiu levantar do quanto as pessoas investem, né, em soluções que tragam uma melhor qualidade de vida para os seus pets. Né? Então, é muito relevante, é muito grande, é um mercado super potencial e é um exemplo, por exemplo, de um mercado talvez não óbvio, né? Que quando a gente trabalha com esse tipo de solução, a gente acaba enxergando, né? Aqui uma das soluções mais recentes, né? Eu tenho esse projeto, ele está em implementação. Ele é um projeto de um crachá inteligente, tá? A gente chama ele de People Safe Badge. A gente vendeu isso para uma grande indústria ferrovia, enfim, para monitoração de pessoas dentro de um dos portos dela, tá? É um porto bastante grande. E é um crachá que os funcionários vão utilizar e que permite monitorar e localizar essas pessoas dentro desse porto. Então, esse porto, imagina, tem gente que entra por navio, tem gente que entra por trem, tem gente que entra de carro, de caminhão, a pé, né? E muitas vezes o controle dessas pessoas não é feito adequadamente, essas pessoas podem entrar em locais que elas não têm acesso e treinamento para estar, então muitas vezes elas estão correndo risco de vida, né? E esse crachá, ele é um crachá que, além dele dar a localização da pessoa dentro dessa planta, ele também possui algumas features de alertas, né? Então, ele possui um botão de pânico, por exemplo. Então, na ocorrência de um acidente ou de um mal súbito, de um mal-estar, a pessoa pode apertar aquele botão e pedir ajuda. Da mesma forma, ele vibra, ele tem LEDs. Então, se for identificado que essa pessoa está num local que ela não tem acesso, por exemplo, ou que ela não tem permissão para estar, ou que ela está correndo risco de vida, a gente pode mandar um sinalzinho que faz esse crachazinho vibrar ou esse crachazinho acender, tá? Então, é mais um exemplo de aplicação aqui super direcionado à segurança de pessoas, né? Assim, gosto desse tipo de solução também, porque a transformação digital, ela não é só tecnológica, né? Eu costumo falar muito que a tecnologia, por tecnologia, ela não resolve o problema, né? A gente tem que entender o problema, entender os processos e aí sim aplicar uma solução tecnológica, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo onde o problema era a segurança das pessoas dentro dessa planta, né? E aí sim a gente desenhou toda uma solução que, olha, vai dar segurança, vai dar outras informações, tem uma outra área que está preocupado com isso, olha, vamos fazer assim, assim, assado e vamos construir essa solução que endereça uma série de coisas e que no futuro você pode expandir para isso, isso, isso e isso, né? Então,
essa concepção dos projetos, essa compreensão dos problemas, essa compreensão das demandas, ela é super importante na transformação, né? E assim como a compreensão dos projetos e das demandas, a compreensão das pessoas, né? E aqui a gente tem uma solução de New Office que tem muito a ver com pessoas, né? E com o momento que a gente está passando agora. Falei dela rapidinho lá em cima, mas assim, essa solução, o que ela é? Ela nada mais é que soluções que contemplam uma jornada de retorno para os escritórios nesse tempo pós-pandêmico, né? Durante a pandemia e pós-pandêmico. Então, ela é uma solução que ela tem uma parte de reserva de espaços, então a pessoa reserva se ela vai no escritório aquele dia, onde ela vai sentar, se tem lugar para ela, né? Isso faz com que a pessoa se sinta mais segura de ir, faz com que a empresa também consiga ter um controle sobre a ocupação daquele espaço. É uma solução que tem um controle de acesso, né? Na hora que a gente chega no escritório, existe um totem, onde a gente higieniza a mão, onde a gente põe o rosto e ele identifica se a gente está de máscara, e mede a temperatura, né? Se a gente tiver a reserva, tiver a temperatura ok, estiver de máscara e tiver higienizado as mãos, aí sim é aberta a porta do escritório para a gente entrar. Tá? Lá dentro a gente tem gestão de ocupação de ambientes, né? Então, contagem de pessoas dentro dos ambientes, porque não é só entrar no escritório, é também entrar nas dependências do escritório, né? Então, por exemplo, não pode ter, por mais que eu esteja com o número correto de pessoas dentro do escritório, se tiverem todas elas na copa ou no refeitório, na hora, eu estou passando o limite permitido de aglomeração naquele espaço. Então, a gente tem toda essa gestão de ocupação de ambientes. Registro de aproximação, então, Bluetooth de um celular para o outro, que faz todo esse registro, respeitando as regras de LGPD recentes, de segurança e de privacidade de dados pessoais, né? Mas são registros que são feitos dos aparelhos, não das pessoas, mas que as áreas competentes, as áreas que podem ter acesso a esse tipo de informação, elas recebem, tá? Então, na ocasião de um contágio, por exemplo, eu, Rafaela, peguei Covid, eu aviso a minha empresa que eu estou com Covid, que eu não posso ir, eles sabem com quem eu tive contato ali no âmbito do trabalho, nos últimos dias, e eles já conseguem fazer com que essas pessoas façam a quarentena e também com que os outros que não tiveram contato comigo possam continuar trabalhando, né? Então, ele garante não só a segurança das pessoas, né, mas também a continuidade dos negócios, tá? E tudo isso de forma, enfim, todas essas informações, quando elas são correlacionadas, a gente tem vários relatórios que dão informações sobre a ocupação daqueles espaços, que dão, inclusive, insights do tipo, olha, talvez você possa reduzir uma sala, um escritório, um prédio, né? Porque a ocupação dos seus ambientes, o perfil de ocupação dos seus funcionários está mudando, né? Então, é nisso que a gente acredita que, além de ajudar no momento atual, a gente consegue também proporcionar insights e informações para um momento futuro, né? E aí, aqui, trazendo essa questão de pessoas, né? Cada um passa por isso de uma forma, né? E uma parte extremamente importante da transformação é que a gente saiba também respeitar e aceitar e entender qual que é o momento de cada pessoa dentro de uma transformação, né? Então, eu gosto muito desse quadrinho, né? Ele traz o processo de transição das pessoas dentro de uma transformação, né? E tão importante quanto falar de tecnologia é falar de pessoas, somos nós que estamos trazendo e nos transformando com a tecnologia, e esse é um caminho que normalmente a grande maioria da gente passa, né? Então, a gente fica muito feliz por alguma coisa estar mudando, depois a gente tem medo de como aquilo vai afetar a gente se sente ameaçado de alguma forma, muitas vezes a gente não consegue efetuar as coisas do jeito que a gente efetuava antes, porque a gente está passando por uma transformação, a gente se questiona, né, se a gente está no lugar certo, se aquilo é para a gente ou não, a grande maioria sai do outro lado, né, eu consigo me enxergar nesse futuro, eu vou fazer parte disso, muitas pessoas não vão aceitar a mudança,
né? E faz parte também. Muitas pessoas vão ver a mudança e vão ver que não é para elas, faz parte também, né? Mas muitas pessoas vão tratar de forma hostil, tratar essas mudanças de forma hostil, com raiva, sem aceitar e sem entender, enfim, querendo que os outros também não aceitem e não entendam. Assim como alguns vão passar complacentes aí do começo ao fim, e para eles é natural toda essa mudança, né? Mas no final a gente se posiciona e a gente segue em frente, né? Então é legal que a gente olhe também como as pessoas passam por essa transformação, porque isso ajuda muito a gente a ter empatia, né? E ajuda muito a gente a transformar de fato os negócios, tá? Porque as empresas e as companhias e os clientes e os nossos times, eles são feitos de pessoas, cada um aceita de um jeito, a gente tem resistências e quanto melhor a gente entende essas resistências, mais fácil é da gente sair do outro lado, né? Então, transformação digital, ela tem a ver com mudança, ela tem a ver com mudar sim o mundo, tá? Ela tem a ver com propósitos, ela tem a ver com conhecimento de pessoas, ela tem a ver com aceitação, tá? E ela tem a ver com cada um de nós, né? E eu queria, eu já estou chegando aqui no finalzinho, e eu queria terminar essa apresentação para vocês com um vídeo, né, que traz uma pequena mensagem do quanto nós somos importantes nessa transformação toda. Eu vou mudar aqui para o vídeo. Vocês me digam se vocês estão vendo o vídeo e ouvindo. Estão vendo e ouvindo? Tudo certo por aqui. Tá bom. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change,
but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bom, pessoal, chego aqui ao fim, né? Espero que vocês tenham, espero ter podido trazer alguma informação que talvez seja nova para vocês, né? Mas ao mesmo tempo que facilite a trajetória daqui para frente, né? Que vocês consigam ter uma abertura de mente do que pode ser feito, do que já está sendo feito no mercado e de onde vocês vão, com o que vocês vão se deparar e o que vocês vão encontrar. Né? Então, a minha mensagem final aqui para vocês é: o mundo está mudando, né? A gente também. E é importante que a gente aceite fazer parte dessa mudança e que a gente traga os insumos, né? E a coragem, e a verdade e o propósito para poder participar disso da melhor forma possível e da forma mais verdadeira possível, né? No meu caso, o meu exemplo foi o propósito que me trouxe até aqui, né? Eu achei alguma coisa que tivesse a ver com os meus propósitos e valores pessoais, né? Eu trabalho em uma coisa que tem a ver com o que eu acredito, que é realmente mudar e facilitar a vida das pessoas, né? Então, isso é o que eu trago de mensagem final. Façam o que vocês amam, façam o que vocês gostam. Nem todo o caminho é de flores, né? A gente tem sim que se esforçar, a gente tem que batalhar, a gente vai ter vontade de largar a faculdade na hora de fazer sinais e sistemas, mas faz parte, a gente passa e no final vale a pena. Tá bom? Rafaela, muito, mas muito obrigado por essa palestra. Muito, mas muito obrigado pelo seu comprometimento em trazer para esses alunos não só uma informação técnica, mas um pouco da sua vida, um pouco dos seus desafios, um pouco do seu dia a dia. É sempre muito importante que todos nós que estamos aqui no sul de Minas Gerais, aqui no Inatel, que a gente possa ouvir, ver e se espelhar em profissionais como você, tá? Então, eu fico assim, sinceramente, eu fico emocionado pelos meus anos de Inatel, né? Tudo que acontece nos últimos 28 anos. De alguma forma, para o bem e para o mal, eu participei, né? E a coisa que mais nos deixa felizes, né, é ver o sucesso dos nossos ex-alunos e vendo você fazendo essa apresentação, realmente nos emociona a todos aqui. Eu tenho certeza que outros colegas professores, quando eu falar para eles um pouquinho do que você nos falou aqui, eles terão também o mesmo sentimento de alegria. Tá bom? Legal, professor. Eu estou extremamente grata e honrada também de poder estar falando com vocês hoje. O Inatel realmente é uma escola. Enquanto a gente está aí dentro, a gente às vezes ouve as pessoas falando do quanto o Inatel é importante e a gente não tem a dimensão do quanto é importante. Quando a gente sai, é que a gente tem a real dimensão do quanto é importante, do quanto o Inatel é de fato uma família, do quanto é de fato uma máfia, né? A gente chama de máfia Inatel. É muito impressionante no mercado, o ser do Inatel abre portas, né? Eu posso ver isso no meu dia a dia e eu sou muito grata por tudo que eu aprendi aí.
Certamente o caminho que eu tracei é parte da caminhada, né, que foi iniciada aí. Ela está, enfim, longe do fim, se Deus quiser, mas deem valor no que vocês têm aí, porque é uma escola de verdade, né? Os professores que a gente tem são mestres de verdade, né? E professor, não sei se você se lembra, mas provavelmente não exatamente, mas o meu diploma é assinado por você, né? Então, eu pessoalmente, né, muito obrigada, é uma imensa honra estar aqui falando com você hoje, ter recebido esse convite e ter tido essa oportunidade.